Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a oposta, a contrapositiva e a inversa de uma implicação lógica. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Matemática Discreta 1 aí do meu canal. Então se você está estudando esse tema aí, quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai a dica aí, assiste os vídeos a partir desta playlist aqui, beleza? Então, gente, associados à condicional lógica, né, com a implicação lógica, nós temos três termos muito importantes e bastante recorrentes aí para quem estuda lógica, tá certo? Concursos e também um deles, a contrapositiva, em especial, vai ser muito útil para nós reescrevermos certas proposições de uma forma equivalente, como perceberemos. Então, a definição central da aula é a seguinte: dada a proposição P implica Q, denominamos o seguinte: Q implica P, quer dizer, trocar a ordem como sendo a oposta de PQ. Se eu trocar a ordem, além disso, negar, né? Aqui é P, que é o padrão, né? Eu troquei, inverti e neguei as duas. Isso é chamado de contrapositiva de PQ. E, por último, se eu apenas manter a ordem aqui P e Q, mas negar, eu chamo isso de inversa de PQ. Tá certo? Então o que acontece, gente? Vamos montar a tabela verdade de cada uma delas e você vai ver uma coisa bem interessante, principalmente aqui na contrapositiva. Certo? Então, gente, se eu pegar aqui, ó, eu botei logo uma tabelona para eu ter tudo aqui para eu poder comparar, tá certo? Então, ó, o meu padrão aqui é esse, ó, P e Q. Então eu sempre começo a partir daqui. Então vamos preencher, ó, V, V, F, F, VF, VF. Todo o restante da minha tabela será a consequência desta primeira coluna. Como eu optei por esta ordem aqui, que é a ordem padrão dos livros, tá certo? Eu sugiro que você utilize essa mesma ordem, V, F, F, VF, VF, né? Porque senão você vai ter problema em corrigir suas questões, tá certo? Então, aí eu vou precisar o que aqui, gente? Eu vou precisar da negação de P, vou precisar da negação de Q. Aí depois eu posso partir para o cálculo de Q implica. Quer dizer, aqui eu vou botar o P implica Q, não entrou na jogada, mas eu vou colocar ele porque eu vou precisar comparar ele com a contrapositiva, em especial esse aqui. Aí a primeira é a oposta. Então vamos calcular a tabela verdade dela com base nesse início aqui. Depois vamos calcular da contrapositiva. Opa, né, inverte aqui, não Q implica não P, quer dizer, a contrapositiva dessa. Essa aqui é a oposta dessa, essa aqui é a contrapositiva dessa, e também a inversa desta aqui é essa, ó. Não P implica não Q. Então, gente, ó, as negações aqui é só trocar os valores lógicos. Como aqui é V, V, F, F, então eu estou negando P, então vai ficar F, F, V, V. Aqui é a mesma coisa, estou negando o quê? Então eu vou trocar, então eu vou começar com F e vou alternando. F, V, F, V. Agora começa o cálculo. Ó. P implica que eu sugiro que você, quer dizer, eu acredito que você já deva ter memorizado essa tabela, mas se não memorizou ainda, o que acontece? Na implicação normal, que é P implica que, ela vai ser falsa apenas quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ou seja, essa segunda linha aqui é falsa considerando P e Q, tá vendo? Estou pegando os valores daqui. E o restante é tudo verdadeiro. Então até aqui eu espero que meio que você não tenha muitas dúvidas. Agora o que acontece se eu inverter, gente, a ordem? Se eu olhar daqui para cá, Q implica P, quer dizer, está observando a oposta de PQ, né, de P implica Q. Olha, aí eu vou olhar daqui para cá, então a primeira agora passa a ser Q. Então eu tenho que buscar o ponto onde Q é verdadeiro e P é falso, que é exatamente aqui, ó. Então esta partezinha aqui será falsa e todo o restante verdadeiro. Por quê? Porque verdadeiro implica verdadeiro, beleza. Falso implica verdadeiro, também é verdadeiro. Essa aqui é a única que foi falsa, e falso implica falso, também é verdadeiro. Agora, olha que coisa interessante, gente. Vamos analisar não Q implica não P. Quer dizer, olhar esses dois, que são as negações de P e Q, só que assim, da direita para a esquerda. Então, observe aqui uma coisa interessante. Ó. F implica F é verdadeiro. Por quê? Eu tenho que buscar aqui o falso, aqui vai ser onde o primeiro aqui for falso, que é esse agora, que eu estou vindo daqui para cá, e o segundo aqui for verdadeiro, primeiro aqui for verdadeiro e o segundo for falso. Então aí eu teria a parte falsa. Então deixa eu apagar aqui, vamos seguir o padrão da implicação. Então vamos buscar o primeiro verdadeiro e o segundo falso. Ó, esse aqui é falso. E o resto todo, né, volta lá na definição, é verdadeiro. Qualquer coisa é só você analisar mesmo. Ó, V implica V, né, setinha para cá, verdadeiro. F implica V, verdadeiro também.
V implica F, falso. F implica F, verdadeiro. Tá vendo? Bateu. Uma coisa interessante, ó, gente. No caso da contrapositiva, ela tem a mesma tabela verdade, ó, que a PQ, ó. Essas tabelas verdades aqui são iguais, ó. Isso quer dizer o seguinte. Se eu reescrever essa frase aqui usando a contrapositiva, eu vou ter uma frase com o mesmo valor lógico, ou seja, ela vai ter o mesmo significado, só que escrito de uma forma diferente. Tá certo? Então, essas questões aqui de tabelas eu vou trabalhar na próxima parte da lógica proposicional, tá certo? Nosso primeiro, para quem está seguindo aí a playlist, quem é meu aluno, sabe que nós temos essa primeira parte. Lá no meu site vai ter uma segunda parte, as aulas vão vir logo depois dessas aqui, onde nós vamos aprofundar mais um pouquinho isso aqui. Depois também estudar quantificadores e mais outras coisas, tá certo? Mas essencialmente nós vamos trabalhar muito com isso aqui na outra parte, tá certo? Com tabelas verdades maiores, beleza? Então nesse caso aqui nós temos o que a gente chama de equivalência, ó. São iguais, tá vendo? Ó, mantida essa ordem aqui, elas são iguais, tá vendo? Já essa aqui deu diferente dessa, então não há equivalência. Agora, vamos fazer o seguinte, não P implica não Q, daqui para cá. Então vamos lá. Daqui para cá, olhando a implicação, o que acontece? Ela só vai ser falsa, né? A gente busca o falso, que é o único que é diferente, e todos os outros são verdadeiros. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, que está exatamente nessa linha aqui, ó. E uma coisa interessante, na verdade, o que a gente chama de oposta é semelhante, né, equivalente ao que? A inversa. Tá vendo? Ó? Se você olhar esta aqui, né, vamos colocar assim, ó, com esta. Depois a gente vai ver o conceito de equivalência. Elas são equivalentes. E também esta aqui, ó, com esta. Ó, perceba que elas têm a mesma tabela verdade. Essas duas aqui e essas duas aqui. Tá vendo? Então, é algo bem interessante para você estar observando isso. Pode te ajudar em alguns exercícios. Então, ó, agora vamos aplicar isso aqui a um exemplo e fazer uma reflexãozinha sobre principalmente a contrapositiva. Então, ó, enquanto é oposta, a contrapositiva é inversa da proposição condicional a seguir. Então, nós temos aqui, se o domador é inteligente, então o cão é dócil. É uma proposição. Né? Não estamos interessados agora no valor lógico dela. Tá certo? Pode ser que eu tenha um cachorro que seja... Né? Então, assim, não é a implicação em si, eu não estou interessado se isso aqui é verdadeiro ou falso, ou se o de lá é verdadeiro ou falso. Poderia ser verdadeiro, não é bem esse o caso, eu só quero reescrever nesse primeiro momento. Aqui a tabela é porque a gente vai precisar disso aqui em algumas situações. Também para provar a equivalência das frases, como eu vou mencionar ali, tá certo? Então, ó, primeiro vamos pensar na oposta. Então a oposta, se você pegar, né, escrever aqui solução, né, delimitar direitinho a questão, vamos lá. Então primeiro, a oposta. A oposta é somente o quê? Trocar o Q e o P de lugar. Né? Então neste caso aqui a minha frase vai ficar como? Ó, a normal é, se o domador é inteligente, então o cão é dócil. Então eu vou identificar aqui o P, é esse cara, o domador é inteligente, e o Q, o cão, é dócil. Então eu vou trocar agora. Se o cão é dócil, ó, se o cão é dócil, então o domador é inteligente. Certo? Pensando que eu só mudei de lugar os dois. Tá certo? Agora vamos para a contrapositiva. A contrapositiva, além de mudar de lugar, trocar os dois, eu vou negar. Então, escrever aqui, ó, contrapositiva. Ô, gente, eu sei que às vezes a gente fica tentado a resolver direto as questões. Ah, vou logo para a frase. Escreva o máximo que você puder. É até bom. Imagina que você vai fazer uma prova, alguma coisa, e alguém vai corrigir. Eu não digo nem eu, professor da matéria. Mas eu digo assim, às vezes você vai fazer um concurso, você vai prestar uma prova, onde eles vão ter acesso à sua prova escrita. Então, se você escreve bem, isso aí já dá ao avaliador uma outra visão sobre você. Tá certo? Então, meio que, como a questão ela é subjetiva, quer dizer, a resolução é subjetiva, embora ela tenha critérios bem objetivos, ó, se o cara fez até aqui, ganha tanto, mas isso aí já faz uma certa tendência ao cara observar você de uma forma diferente. Então, você vai ganhar pontos com isso. Tá certo? Então, ó,
Contrapositiva, não que implica não ter. Então, vou inverter e negar. É o mesmo que pegar essa aqui de cima e botar uns não aqui na frente. Quer ver? Ó? Se o cão não é dócil, então o domador não é inteligente. Não coube aqui, mas tudo bem. Certo? Só. Só reescrever aqui. Pronto. Combinar um pouco. Então tá aí. Sobre a contrapositiva eu tenho uma consideração a fazer. Ela tem o mesmo valor lógico que isso aqui. Então eu dizer essa frase aqui. Se o cão não é dócil, então o domador não é inteligente, é o mesmo que eu estar dizendo essa aqui. Tá certo? Então, na verdade, ocorre que se eu tiver uma frase como essa aqui, com muitos nãos, eu posso pensar ela sem tantos nãos assim, ela vai ficar um pouco mais curta, ou seja, é uma equivalência entre elas. Assim como vai haver entre essas duas últimas também. Só que essa aqui não é tão frequente, tá certo? Então, vai ter uma equivalência entre essas, né? Porque, ó, observe que aqui, daqui para cá, o que eu fiz? Eu inverti e troquei o sinal, tá certo? Então, é meio que como se esta aqui fosse a contrapositiva dessa e vice-versa, tá certo? Então, pensa assim também. Eu sei que pode ter dado um bug na sua cabeça, porque elas têm nomes diferentes, mas quando eu estou relacionando elas com P e Q. O meu padrão aqui é P e Q. Então elas recebem esses nomes em relação a P, implica que nesta forma aqui, ó, neste formato. Se eu inverter aqui, obviamente, algumas coisas que têm um nome vão ter outro em relação a Q implica P. Tá certo? Analise isso aí com calma. E aí, por último, nós temos o que? A inversa. Que é o que? Não ter. Ah, eu vou ter símbolo aqui, gente, desculpa. É porque assim, na lógica comum, quem já viu, o símbolo é um tiozinho. Aí a gente às vezes acaba confundindo, né? Então peço desculpas aí. Até bom que você fica sabendo também. Se eu não mencionei na videoaula, eu não estou lembrando mais se eu mencionei ou não sobre esse sinal. Então aqui é não P implica não Q. Então nós não invertemos, apenas nós trocamos o que? O valor lógico. Então, quando eu for reescrever esta frase, eu reescrevo essa frase assim. Se o domador não é inteligente, ou seja, não inverto, então o cão não é dócil. Não é inteligente, então o cão não é dócil. Olha, a gente é muito tendido. Olha, eu vou lhe dizer que é um senso comum enorme dizer que esta frase aqui, colocando os nãos aqui sem inverter, tem o mesmo valor que essa aqui. No português mesmo. Mas isso não é verdade, viu? Ou seja, para eu ter o mesmo... É porque é uma implicação assim, a gente tem que imaginar, ó, se o domador é inteligente, então o cão é dócil, a gente tem que seguir essa lógica aqui, ó. Tá certo? Então, nós temos esse valor verdade a depender, por exemplo, pode ser que você tenha um domador que é inteligente e um cão que não ficou dócil. Pode ser que você tenha um domador que é inteligente e o cão ficou dócil. Um que não é inteligente e o cão não ficou dócil. Por aí vai. Então, é muitos casos para você analisar. Você vai ter uma equivalência, na verdade, entre esta aqui e esta segunda feita aqui, e a primeira e a última. Ou seja, não é só o fato de você botar dois nãos aqui e não trocar a ordem, que você tem uma equivalência entre essa primeira e essa última. E é muito comum em concursos, em essa alternativa lá, uma frase equivalente a esta é. Aí ele dá essa aqui e bota lá algumas, né? E aí, dentre elas, bota essa. Essa aqui é uma das mais marcadas, considerando a resposta errada. Tá certo? Então, reflete sobre isso aí, tá certo? Pode levar um tempinho para você aprender, mas essas ideias aqui vêm sempre de tabelas verdades. Tá? Essas equivalências lógicas são questões que muitas vezes são muito importantes. Inclusive dentro da própria programação mesmo. Embora eu falo muito para concurso aqui, é porque é onde com frequência a lógica está muito presente, essa lógica mais, digamos assim, no português, né? Na língua portuguesa. Mas de modo geral, lá dentro da computação também, pode ser que você tenha que analisar uma certa contrapositiva de alguma coisa. Então, ou escrever de um outro jeito, uma certa comando que está difícil, você pode usar essas ferramentas aqui, tá certo? Então, é isso aí. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.